A época do ano é de alta no mercado de mudas frutíferas e você vai conhecer agora um centro de produção de muitas espécies. O cuidado na produção começa no viveiro e se estende até o manejo correto do pomar. O agrônomo Bruno Carvandi acompanha de perto a produção de mudas no viveiro T&B. Só neste pequeno espaço há pelo menos 20 espécies. Tem umbu, maracujá, jaca, piqui, jambo e o caju anão precoce. Aqui nós temos a maioria das frutíferas tropicais enxertadas, tá? A fruta enxertada é aquela que produz mais cedo, como todo mundo já sabe, mas aqui, por exemplo, da manga, nós temos as melhores variedades, manga rosa, manga tom, manga palme, temos a manga lira, né? A manga espada, que é a manga Bahia. Então, de cada tipo de fruta, nós temos os materiais mais selecionados. Quem vem ao nosso viveiro comprar uma muda de bacuri, geralmente leva outro tipo de frutífero, até mesmo para preencher e ter um leque maior de frutas no seu quintal ou na sua produção. Para quem pretende plantar uma muda ou no pomar, um negócio mais amplo, ou até mesmo um plantio no quintal, qual a época do ano mais recomendada? Hoje em dia, o ideal é o período chuvoso, que começa geralmente nos meados de fevereiro para março, né? Então se planta nesses meses. Para quem quer plantar o ano todo, tem que instalar irrigação, tá? Necessariamente tem que instalar irrigação. O senhor mantém o sistema de vendas permanentes das mudas? Sim, o ano todo. E inclusive a gente trabalha não só com a parte de mudas, mas também com assistência técnica, instalando a irrigação, tá? A gente instala também o sistema de irrigação. Não só vende a muda, mas presta esse apoio na irrigação, assistência técnica, certo? Muitas mudas ou espécies são suscetíveis a determinadas doenças e até mesmo pragas. As produzidas aqui, elas têm preventivamente mecanismos de defesa ou de cuidado que foram tomadas já na produção? Isso. Aqui o material genético ele passa por uma sanidade, a gente faz pulverizações semanalmente, tá? Por exemplo, o cajueiro. A muda de caju nossa já é pulverizada contra o oídio, né? Então semanalmente a gente faz esse controle individual em cada espécie. Cada uma tem sua particularidade, sua doença, né? A gente faz esse controle e já entrega para o cliente uma muda com alta sanidade. Com garantia. E garantia preventiva, né? Na produção de frutas, chama a atenção o cuidado na condução das plantas. Hoje, o maracujá é espécie em crescimento no mercado da região. O viveiro de mudas do agrônomo Bruno Carvandi destaca ainda uma espécie que cresce bastante no mercado de frutas, o maracujá. E olha só o resultado que ele consegue pela qualidade dos frutos que saíram desta planta. É hoje uma vertente viável para a fruticultura tropical? Isso, Elivaldo. Aqui nós estamos tratando de uma cultura, uma espécie, né, frutífera, que ela é bastante adaptável à nossa região, tá? É uma planta que resiste à temperatura de 35 graus Celsius, tá? Ela produz durante 4, 5 meses na safra, tá? Descansa 2, 3 meses e volta a produzir de novo, tá? Ela é uma planta que responde em produtividade e ela pode ser plantada em pequenas áreas, por exemplo, 2 hectares, dá para ter 3.000 pés e ter uma produção altamente rentável, né? Pode-se produzir 70, 80 toneladas em 2 hectares de maracujá, certo? E ele pode ficar instalado por 2 anos nessa área e depois ser removido para ser plantado novamente. Aqui o senhor exibe frutos diferenciados no tamanho, na aparência. Uma planta dessa aí produz quantos quilos ou quantos frutos de maracujá? Essa planta bem manejada, ela consegue produzir de 25 a 30 quilos na safra, né? Então ela produz frutos padronizados, é um material genético que foi desenvolvido pela Embrapa, tá? Esse aqui é um BRS gigante, certo? Então uma variedade bastante produtiva, 3 frutos, nós temos por média aí de pesar 1 quilo, tá? Tem frutos com 400 gramas, então é um maracujá bastante rentável, muito produtivo, resistente a algumas doenças, tá? É claro que tem que ficar atento à questão da fusariose, né? Por se tratar de um pé franco, né? Não é uma muda enxertada,
Então tem que ter controle relacionado aos manejos sanitários, a parte de tratos culturais, porque senão pode correr o risco de pegar fusário. Nesse caso, aí em áreas que já tenha tido ataques com fusário, aí tem que trabalhar a planta enxertada de maracujá, certo? E essa planta enxertada geralmente é feita através de materiais nativos encontrados no cerrado, e pega esse material altamente produtivo e enxerta nesse material nativo, que aí em diante você vai ter uma planta prevenida de fusário, tá? O agrônomo mostra na flor os detalhes da reprodução do maracujazeiro. A mão humana é indispensável para o sucesso do cultivo e a fecundação das flores. E agora, o que fazer para transformar essa flor em fruto? Isso, Elivaldo. Aqui nós temos aqui flores de maracujá, desse maracujá melhorado, tá? A flor, quando ela está aberta, o que é aberta? Ela está com a coroa nessa exuberância, tá? Toda com a plumagem toda perfeita. E esse aqui, que é o estigma, eles estão deitados. Nesse momento que eles estão deitados, que são os estigmas, na verdade popularmente falado, esses dedos, tá? Então, quando eles estão nessa posição horizontal, eles estão receptíveis. Então, qual é o momento, o horário que ele vai estar receptivo? A flor começa a abrir 1h da tarde e fica aberta até a noite, 6 horas, tá? Nesse momento, deve haver a polinização. Essa polinização, hoje em dia, quem trabalha com pomares comerciais deve ser tratada como polinização manual, ou seja, deve haver a ajuda do ser humano, a mão de obra mesmo, braçal, para poder fazer essa polinização, tá? Para fazer a polinização é preciso ter um conhecimento técnico, tá? Qual é esse conhecimento? Primeiro, saber a biologia floral da flor, tá? Essa parte aqui é chamado de antera, tá? Essa parte da antera, ela tem os pólen, tá? Esses pólenzinhos amarelos são o material do pólen da antera, certo? Que esse aqui é o aparelho masculino, chamado de antera. Então, esse aparelho, ele fica logo abaixo dos estigmas, tá? Então, pegou aqui a parte do pólen da antera. Então, é importante lembrar que o maracujazeiro é uma espécie que depende de polinização cruzada, tá? Então, ela é feita da seguinte forma: pega o pólen, tá, do estigma de uma flor de outra planta, certo? E vem para uma segunda planta e faz o cruzamento nos estigmas, tá? Ó, passou aqui nos estigmas. Isso vai indicar a polinização sendo realizada, tá? Então, dessa planta aqui, dessa flor, aí eu vou pegar o pólen, ou seja, a antera, o pólen dela, e cruzar com a flor de outra planta, tá? Eu faço novamente passando os estigmas, certo? Então aqui houve a polinização cruzada, tá? Aí a tendência é a flor fechar. Isso. Aí ela vai fechar, no final da noite ela fecha. Então essa aqui foi uma flor que foi polinizada ontem, certo? E a gente observa que já há um desenvolvimento do fruto, tá? Ele já começa a aumentar o diâmetro do fruto. Certo? Olha, ó. Tá vendo? Foi feita ontem e o crescimento é imediato. Este vídeo mostra o quanto um pomar de maracujá pode ser produtivo. Este plantio fica no município de Joca Marques, região norte do Piauí. São colhidas, em média, 105 caixas por dia, 700 a cada semana. E tudo isso em apenas 2 hectares. É um investimento elevado, mas proporciona retorno já a partir da primeira safra? Sim, por se tratar de uma planta que produz, é uma planta anual, na verdade, ela produz no mesmo ano, certo? Uma cultura anual, então ela no mesmo ano consegue se tirar o que foi gasto, né? O lucro vem imediatamente, com aproximadamente de 8 a 10 meses. As qualidades nutritivas dos frutos pode ser considerado um diferencial? Isso, esse maracujá, ele
tem um alto na parte de suco, né? Ele rende bastante. Se pegar um fruto desse, a gente pode fazer até 600 ml de suco, tá? Então ele rende muito. É um maracujá com um sabor forte, tá? Ele tem um sabor típico do maracujá e além dele ser grande, né? A planta é bastante produtiva. A gente aprende muito nesse Piauí que trabalha, né? E vale lembrar para você que o agrônomo Bruno Carvandi é o mesmo que mostrou a produção de mudas de bacuri na semana passada. Para mais informações sobre dicas e compras de mudas frutíferas, anote o contato dele: 869-8828-0627.